O ar daquela noite de 24 de dezembro era denso e carregado de promessas, do tipo que só o Natal consegue tecer. Dentro da pequena casa de madeira, no alto de uma colina varrida por um vento frio que descia da serra, Lucas, um menino de 8 anos, tinha o rosto colado na vidraça gelada da janela da sala. O vidro embaçava com sua respiração quente e ansiosa, e ele desenhava com o dedo pequenos círculos na condensação, abrindo brechas para espiar a escuridão lá fora. A escuridão era quase total, um veludo negro pontilhado apenas pelo brilho tímido de estrelas distantes e pelo piscar solitário de um poste de luz no início da estrada de terra que levava até a casa deles. O som do vento uivava baixo, como um animal melancólico, sacudindo os galhos finos do ipê no quintal e fazendo a velha porta de madeira render de leve em seus gonzos. Dentro da casa, porém, o mundo era outro. Era um casulo de calor e luz. A árvore de Natal, um pinheiro de verdade que eles haviam buscado na pequena floresta próxima, enchia o ar com seu cheiro fresco e resinoso, um perfume verde que se misturava ao aroma doce e irresistível que vinha da cozinha. Era o cheiro de rabanadas dourando na frigideira, de cravo e canela, e do peru que assava lentamente no forno, sua pele estalando e liberando um vapor que prometia um banquete. As luzinhas do pisca-pisca, coloridas e um tanto antigas, lançavam brilhos dançantes nas paredes, refletindo nos olhos castanhos e atentos de Lucas. Cada piscada era como uma batida de coração, marcando o tempo lento da espera. Ele sentia o calor do fogão a lenha nas suas costas, um abraço morno que contrastava com o frio que sentia na ponta do nariz e nas mãos, apoiadas no vidro da janela. O único som que competia com o vento era o tic-tac ritmado do grande relógio de cuco na parede, um som de madeira e tempo que parecia amplificado pelo silêncio da expectativa. Tic-tac. Cada segundo era um pequeno passo que o pai dava na estrada para casa. Tic-tac. Era a promessa. Seu pai, Ricardo, era caminhoneiro. Um gigante gentil com mãos calejadas de segurar o volante e um cheiro de diesel e estrada que, para Lucas, era o melhor cheiro do mundo. Ele passava longos períodos fora, cruzando o país em seu caminhão, que ele chamava de o gigante. Mas ele havia prometido. Com a voz grave e um pouco rouca pelo telefone, 3 dias antes, ele dissera as palavras que Lucas repetia em sua mente como uma oração. Filhão, pode esperar. Noite de Natal, o pai vai estar aí para a ceia. Eu prometo. A promessa era tudo. Era a estrela no topo da árvore, o presente mais esperado debaixo dela. Sua mãe, Helena, movia-se pela cozinha com uma graça silenciosa. Lucas ouvia o tilintar suave dos pratos sendo arrumados na mesa, o som abafado de seus passos no assoalho de madeira. De vez em quando, ela aparecia na porta da sala, secando as mãos em um pano de prato xadrez. O rosto dela era uma mistura de esperança e uma preocupação que ela tentava esconder. Ela sorria para Lucas, um sorriso que não alcançava totalmente seus olhos. Ela perguntava com uma voz suave como veludo, algum sinal dele, meu amor. E Lucas balançava a cabeça negativamente, o pequeno nó de ansiedade em seu estômago apertando um pouco mais. Ele não via os faróis cortando a escuridão, não ouvia o ronco familiar do motor do gigante subindo a colina. Apenas o vento, a escuridão e o tic-tac do relógio. Lucas se afastou da janela e caminhou até a árvore. Ele tocou delicadamente em uma das bolas vermelhas e brilhantes, sentindo sua superfície lisa e fria. Debaixo da árvore, alguns presentes embrulhados em papel colorido esperavam. Mas ele não se importava com eles. Não de verdade. Ele se ajoelhou no tapete de lã um pouco áspero e pegou seu brinquedo favorito, uma miniatura de caminhão, vermelha e um pouco gasta nas bordas. Ele a empurrou pelo chão, fazendo um som baixo com a boca, vrum, vrum, imaginando ser seu pai, vencendo as estradas, subindo a última colina. Mas a brincadeira não tinha a mesma graça. A ausência do pai era um espaço vazio na sala, maior e mais real do que a própria árvore de Natal. Ele ouviu sua mãe suspirar na cozinha. Um suspiro longo, cansado. O cheiro da comida estava ficando cada vez mais forte, quase insuportável, porque era um cheiro de celebração, e a celebração parecia incompleta. A ceia estava quase pronta. A mesa, posta com a toalha de linho branco que só era usada em ocasiões especiais, brilhava sob a luz amarela do lustre. Mas o lugar na cabeceira, o lugar do pai, estava vazio. A cadeira de madeira escura parecia um trono esperando seu rei. Lucas olhou para o relógio de cuco. O ponteiro grande se aproximava do 9. A hora da ceia estava chegando, mas o som do caminhão não.
Um medo frio começou a se espalhar por seu peito, um medo que nem o calor do fogão a lenha conseguia afastar. E se ele não chegasse? E se a promessa, como uma bolha de sabão, simplesmente estourasse no ar frio da noite? Ele voltou para a janela, o caminhãozinho de brinquedo apertado com força na mão, a testa novamente colada no vidro frio, e continuou a esperar, enquanto as luzes do pisca-pisca dançavam em suas lágrimas silenciosas. A porta da frente se abriu com um rangido familiar, deixando entrar uma rajada de vento frio que fez as chamas do fogão a lenha dançarem e o pisca-pisca balançar suavemente. Junto com o vento, entrou seu avô. Vô Tunico era um homem de passos lentos e um sorriso enrugado que parecia guardar todas as histórias do mundo. Ele trazia consigo o cheiro da noite, um aroma de terra úmida e fumaça de madeira queimada que se agarrava em seu casaco de lã grossa. Sua barba, branca como a neve que nunca caía por ali, estava úmida do sereno. Ele fechou a porta atrás de si, e o som do vento se tornou um murmúrio distante outra vez. A presença dele na sala era como a de um carvalho antigo, sólida e reconfortante. Ele tirou o chapéu de feltro amassado, revelando os cabelos brancos e ralos, e caminhou em direção a Lucas, seus sapatos pesados fazendo o assoalho de madeira estalar. Ele não disse nada a princípio. Apenas colocou uma mão grande e áspera no ombro do neto. A mão era quente e o toque, firme. Ele olhou pela janela junto com Lucas, para a mesma escuridão impenetrável. Depois de um longo momento de silêncio compartilhado, Vô Tunico falou, sua voz um trovão baixo e gentil. A estrada é longa e cheia de surpresas, meu neto. Especialmente numa noite como esta. Seu pai é o melhor motorista que conheço, mas nem ele pode dar ordens para o tempo. Lucas não se virou. Ele apenas encostou a cabeça no braço do avô, sentindo a textura áspera do casaco em sua bochecha. Ele fungou baixinho. Mas ele prometeu, vovô. Ele prometeu que estaria aqui para a ceia. Vô Tunico suspirou, um som profundo que parecia vir do centro da terra. E ele vai cumprir. Uma promessa de Ricardo vale mais que ouro no cofre. Mas a espera faz parte da jornada. Tanto para quem vai quanto para quem fica. Ele se afastou um pouco e se ajoelhou ao lado de Lucas, seu joelho estalando com o esforço. Ele olhou nos olhos do menino, e o brilho das luzinhas da árvore dançou em suas pupilas. Sabe, quando eu era menino, e seu bisavô viajava para vender queijo nas cidades grandes, a gente tinha um jeito de ajudar a encontrar o caminho de casa. A curiosidade de Lucas superou a tristeza por um instante. Ele enxugou o rosto com as costas da mão. Como, vovô? Com uma luz. Uma luz especial. A gente chamava de lanterna da espera. Não era uma luz qualquer, não. Era uma luz que carregava toda a nossa saudade, toda a nossa vontade de ter a pessoa de volta. A gente acreditava que essa luz brilhava mais forte que qualquer estrela e podia ser vista de muito, muito longe, guiando o viajante pelo caminho mais seguro. Helena, que tinha se aproximado silenciosamente, ouvia a conversa com um sorriso terno nos lábios. Ela se juntou a eles, colocando a mão nos cabelos de Lucas. Vô Tunico piscou para ela e depois se virou para o neto. Acho que temos uma velha lanterna no galpão. O que você me diz? Vamos acender uma luz para o seu pai. O coração de Lucas deu um pequeno salto. A ideia parecia mágica. Era mais do que apenas esperar. Era fazer alguma coisa. Era enviar um sinal. Ele concordou com a cabeça, com um entusiasmo que não sentia há horas. Vô Tunico se levantou, os ossos protestando novamente, e bagunçou os cabelos de Lucas. Então vamos lá. Helena, minha filha, nos arranje uma vela daquelas bem grossas, das que duram a noite inteira. O galpão nos fundos da casa era um lugar de sombras e cheiros. Cheirava a poeira antiga, a ferramentas engorduradas e a madeira seca. A única luz vinha da lâmpada nua que pendia do teto, lançando sombras longas e fantasmagóricas. Vô Tunico remexeu em uma prateleira alta, fazendo teias de aranha balançarem. Lucas ficou perto da porta, segurando a mão da mãe, um pouco intimidado pelo ambiente. Finalmente, com um grunhido de satisfação, o avô desceu uma velha lanterna de querosene. Era feita de metal escurecido pelo tempo e tinha painéis de vidro empoeirados. Estava amassada em alguns lugares, mas parecia forte, como se tivesse sobrevivido a muitas tempestades. Eles a levaram para a varanda da frente. O frio era mais intenso ali. A brisa da noite arrepiava a pele. Vô Tunico sentou-se no degrau de madeira e começou a trabalhar. Com um pano velho, ele e Lucas limparam os vidros com cuidado, até que ficassem transparentes o suficiente para deixar a luz passar.
O avô abriu a pequena portinhola e removeu o antigo mecanismo de querosene. Não vamos usar isso, ele disse. O fogo de querosene é forte, mas apressado. O fogo de uma vela é mais calmo. Mais paciente. É o fogo da esperança. Helena trouxe a vela, branca e grossa, e um pires de cerâmica. Votunico a ajeitou com cuidado dentro da lanterna, no lugar onde antes ficava o pavio. Ele tirou do bolso uma caixa de fósforos. O som do palito riscando na lixa foi alto no silêncio da noite. Uma pequena chama amarela brotou na escuridão, dançando na ponta do palito. O avô protegeu o fogo com as mãos em concha e o aproximou do pavio da vela. A chama pegou, pequena e trêmula a princípio, depois se firmou, crescendo em um brilho dourado e constante. A luz preencheu o interior da lanterna, lançando um brilho quente no rosto concentrado do avô, no rosto ansioso de Lucas e no rosto amoroso de Helena. Agora, disse Votunico, fechando a portinhola da lanterna com um clique suave, a parte mais importante. Ele segurou a lanterna com as duas mãos e olhou para Lucas. Você precisa colocar sua esperança aqui dentro. Pense no seu pai. Pense no abraço dele, no som da risada dele. Pense em como você quer que ele chegue em segurança. Coloque todo esse sentimento nessa luz. Lucas fechou os olhos. Ele apertou o caminhãozinho de brinquedo em seu bolso e pensou com toda a sua força. Imaginou o rosto do pai, sorrindo, os olhos vincados nos cantos. Imaginou o som do motor do gigante, cada vez mais perto. Imaginou o abraço forte que o levantaria do chão. Ele sentiu um calor se espalhar por seu peito, uma onda de amor e saudade tão forte que era quase uma dor. Ele abriu os olhos e olhou para a chama dentro da lanterna. Parecia, de alguma forma, mais brilhante. Mais viva. Votunico sorriu, como se pudesse ver o que o menino sentia. Ele se levantou e pendurou a lanterna em um gancho de ferro no pilar da varanda. Ali, ela balançava suavemente com o vento, um pequeno sol na imensa escuridão. Sua luz dourada se derramava pelos degraus da varanda e pintava um círculo luminoso no chão de terra batida. Era um farol. Um sinal. Uma promessa silenciosa respondendo a outra, feita a quilômetros de distância. Eles ficaram ali os três, por um momento, apenas observando a pequena chama queimar, valente e firme contra a escuridão e o vento frio da serra. A centenas de quilômetros dali, a escuridão era uma inimiga muito mais palpável. Ricardo sentia o peso dela pressionando o para-brisa do gigante. A chuva não era apenas chuva, era um dilúvio, uma parede de água que os limpadores de para-brisa, no seu ritmo frenético de vai e vem, mal conseguiam vencer. O som da água batendo na cabine era ensurdecedor, um tamborilar constante que se misturava ao ronco potente do motor e ao chiado do rádio, que só conseguia sintonizar estática. A estrada, um trecho sinuoso de serra, havia se transformado em um rio de lama e escuridão. Cada curva era um ato de fé. Os faróis do caminhão, normalmente tão potentes, agora pareciam duas velas fracas, mal conseguindo cortar a cortina de chuva e a névoa espessa que subia do asfalto molhado. Ele estava atrasado. Terrivelmente atrasado. Uma barreira havia caído mais cedo, bloqueando completamente a rodovia principal. Horas perdidas em uma fila interminável de carros e caminhões, com o motor desligado e o coração apertado. A promessa que ele fez a Lucas ecoava em sua mente a cada gota de chuva, a cada quilômetro que se arrastava. Ele podia ver o rosto do filho, os olhos cheios de expectativa. Podia quase sentir o cheiro do peru da Helena, o perfume do pinheiro. Essas memórias eram seu combustível, mais potentes que o diesel no tanque. Finalmente, um policial rodoviário havia indicado um desvio. Uma estrada vicinal, de terra, que cortava por dentro das fazendas. É um caminho mais longo e difícil, amigo, o policial avisara, o capuz da sua capa de chuva pingando, mas é o único jeito de passar hoje. Ricardo não hesitou. Difícil era só uma palavra. Impossível não estava em seu vocabulário quando se tratava de voltar para casa no Natal. Agora, ele se arrependia um pouco da sua pressa. A estrada de terra era uma armadilha. A chuva a transformará em um sabão escorregadio, e as rodas do gigante, mesmo sendo enormes e robustas, patinavam em busca de tração. Ele segurava o volante com uma força que deixava seus nós dos dedos brancos. Seus ombros doíam de tensão. A cabine, normalmente seu santuário, seu segundo lar, parecia uma pequena gaiola sacolejando no meio do nada. O ar era pesado, com cheiro de metal molhado, de diesel e do seu próprio suor ansioso. Ele tirou uma das mãos do volante por um segundo e tocou na pequena foto presa no painel.
Era uma foto tirada no último Natal. Ele, Helena e Lucas, os três sorrindo, com gorros de Papai Noel. O sorriso de Lucas era o mais brilhante de todos, um sorriso de pura felicidade infantil. Tô chegando, filhão, ele murmurou para a foto, sua voz rouca pela fadiga. O pai tá chegando. A estrada piorou. Poças d'água que pareciam lagos se formavam nas depressões, e ele tinha que atravessá-las devagar, sentindo a água espirrar com força contra o assoalho do caminhão. Galhos de árvores, arrancados pela ventania, estavam espalhados pelo caminho, forçando-o a desviar com manobras lentas e cuidadosas. Ele estava completamente sozinho. Não via faróis de outros carros há mais de uma hora. Era apenas ele, o gigante e a tempestade. A sensação de isolamento era profunda. O mundo parecia ter se resumido àquele pequeno círculo de luz na sua frente e ao som da fúria da natureza lá fora. Ele olhou para o relógio no painel. Os números digitais verdes brilhavam, 9h15 da noite. A ceia. Eles já deviam estar na mesa. Ou, mais provavelmente, esperando por ele. A imagem de Lucas na janela, com o rosto triste, o atingiu como um soco no estômago. Ele pisou no acelerador um pouco mais forte, sentindo o motor responder com um rugido poderoso. O caminhão balançou, mas avançou. Ele precisava chegar. Não era mais só uma questão de vontade, era uma necessidade física, uma urgência que queimava em seu peito. Em uma subida íngreme, as rodas traseiras perderam a aderência. O caminhão começou a deslizar para o lado, em direção a uma vala profunda na beira da estrada. O coração de Ricardo disparou. Ele girou o volante com rapidez, corrigindo a derrapagem, seus músculos tensos, o suor escorrendo por sua testa. Por um segundo aterrorizante, ele achou que ia tombar. Mas o gigante obedeceu. As rodas encontraram um pedaço de cascalho, morderam a terra e o caminhão se endireitou, continuando a subir lentamente. Ricardo soltou o ar que nem percebera estar segurando, uma nuvem de vapor no ar frio da cabine. Ele encostou a cabeça no encosto por um instante, fechando os olhos. Estava exausto. A viagem, que deveria durar 10 horas, já se estendia por quase 18. Mas então, através da cortina de chuva e névoa, lá no alto de uma colina distante, ele viu. A princípio, pensou ser uma estrela que conseguiu furar as nuvens. Mas não. Era uma luz pequena, quente e dourada. Piscava um pouco, como a chama de uma vela. Era firme e constante. Não se parecia com nenhuma outra luz de casa ou de poste que ele conhecia. Era diferente. Tinha uma intenção. Uma qualidade de boas-vindas. Ele não sabia por quê, mas olhar para aquela luz distante, solitária na escuridão, deu-lhe uma nova onda de força. Era como se a luz estivesse chamando por ele. Continue, parecia dizer. Você está quase lá. Ele focou naquela luz, usando-a como seu norte, sua bússola. A estrada ainda era traiçoeira, a chuva ainda caía, mas agora ele não se sentia mais tão sozinho. Havia um ponto de luz no fim da sua longa e escura jornada, e ele sabia, com uma certeza que aquecia sua alma cansada, que aquela luz estava esperando por ele. De volta à casa na colina, o relógio de Cuco cantou 10 vezes. O som, que antes marcava a passagem esperançosa do tempo, agora soava melancólico, cada badalada um pequeno sino fúnebre para a esperança da ceia de Natal no horário certo. A comida estava na mesa, esfriando lentamente. O peru dourado, as rabanadas polvilhadas com açúcar e canela, o arroz com passas. Uma festa silenciosa para uma celebração em suspenso. Lucas estava sentado no sofá, encolhido ao lado do avô. Ele não olhava mais pela janela. Era como se seus olhos tivessem se cansado de procurar. Ele apenas encarava a chama da lareira, observando as labaredas laranjas e azuis dançarem e estalarem, consumindo a lenha. Helena se movia pela sala, arrumando coisas que já estavam arrumadas, endireitando quadros, afufando almofadas. Era um jeito de manter as mãos e a mente ocupadas, de lutar contra a quietude pesada que havia se instalado na casa. A alegria do Natal parecia ter se esvaído, deixando para trás apenas uma saudade densa como a névoa lá fora. Foi quando o telefone tocou. O som estridente do aparelho antigo, preto, na mesinha do canto, fez os três pularem. Foi um som tão inesperado, tão invasivo, que pareceu quebrar um feitiço. Helena correu para atender, o coração batendo descompassado. Alô, ela disse, a voz um pouco trêmula. Houve um silêncio do outro lado da linha, preenchido apenas por um chiado forte, o som de uma conexão ruim, de distância e de tempestade. Ricardo? É você, meu amor.
Lucas se levantou do sofá, os olhos arregalados, fixos na mãe. Votunico colocou a mão no ombro do menino, um gesto de apoio silencioso. A voz de Ricardo finalmente chegou, fraca e cortada pela estática. Helena, estou, estrada ruim, muita chuva. Cada palavra era uma batalha contra a interferência. Eu, não sei se chego a tempo para a ceia. Me desculpe. A palavra desculpe caiu na sala com o peso de uma pedra. O rosto de Helena se contraiu, e embora ela tentasse ser forte, uma lágrima solitária escapou e desceu por sua bochecha. Lucas sentiu o nó em sua garganta se transformar em uma dor aguda. Ele não chegaria. A promessa estava quebrada. Ele se virou e enterrou o rosto no casaco do avô, seus pequenos ombros tremendo em soluços silenciosos. Onde você está? Helena perguntou, a voz embargada. Você está bem? A linha chiou mais forte. Perto, da ponte, velha, mas, devagar. Não se preocupem, eu amo. E a ligação caiu. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que antes. Helena colocou o fone no gancho lentamente, como se ele pesasse uma tonelada. Ela se virou para o filho e o avô, o rosto pálido. Votunico abraçou Lucas com força, balançando suavemente. Ele olhou para Helena por cima da cabeça do menino e disse, com sua voz calma e firme, ele está bem. E ele está perto. Isso é o que importa. Ele se ajoelhou na frente de Lucas e ergueu o rosto do neto com as mãos calejadas. Ouviu isso, campeão? Seu pai está lutando contra uma tempestade para chegar em casa. Isso não é um herói. Heróis às vezes se atrasam, mas eles sempre chegam. Ele enxugou as lágrimas do rosto de Lucas com o polegar. E a promessa não está quebrada. A noite de Natal ainda não acabou. E a ceia não é sobre a hora, é sobre o encontro. E nós vamos esperar por ele, juntos. Ele se virou para a mesa farta. Mas um herói cansado vai precisar de uma recepção calorosa. E nós não podemos recebê-lo de estômago vazio e com o coração triste. Vamos honrar o esforço dele. Vamos honrar esta noite. Vamos nos sentar à mesa e guardar o lugar dele. Vamos comer um pouco e guardar o prato dele bem quentinho no forno. O que me dizem? Havia sabedoria e amor nas palavras do velho homem. Helena respirou fundo, assentindo. Ela forçou um sorriso para Lucas. Seu avô está certo, meu filho. Papai não gostaria de nos ver assim. Vamos lá. Lucas, ainda fungando, olhou da mãe para o avô. Ele olhou para a mesa, para a cadeira vazia. Depois, seu olhar foi para a varanda, através da janela. A lanterna. Lá fora, no meio da ventania e da escuridão, a pequena chama ainda ardia. Não havia se apagado. Continuava firme. Valente. Se aquela pequena luz podia continuar esperando, ele também podia. Ele assentiu com a cabeça. Sentaram-se à mesa. Votunico fez uma pequena oração, agradecendo pela comida, pela família, e pedindo proteção para o viajante na estrada. Helena serviu os pratos, mas ninguém comeu com muito apetite. O som dos talheres nos pratos parecia estranhamente alto. Mas eles conversaram. Votunico contou histórias de natais passados, de quando ele era menino, de aventuras e travessuras. Suas histórias eram como um bálsamo, preenchendo o silêncio com imagens de outros tempos, de outras alegrias. Lucas até conseguiu sorrir de uma delas. E enquanto comiam e conversavam, um novo tipo de sentimento começou a se formar no peito de Lucas. Não era mais a ansiedade febril de antes. Era uma espera mais calma, mais profunda. Votunico tinha razão. A espera, ele percebeu, também era uma forma de amar. Era manter o coração e a casa aquecidos para quem está longe. Era manter uma luz acesa na escuridão. E lá fora, na varanda, a lanterna continuava a queimar. O tempo se arrastou em uma cadência suave, embalado pelas histórias do avô e pelo crepitar do fogo. A ceia, antes um banquete tenso, se transformou em um momento de partilha silenciosa. Já passava das 11 da noite. Lucas, agora com o estômago um pouco mais conformado e o coração um pouco menos apertado, estava novamente perto da janela. Não com a mesma ansiedade de antes, mas com uma vigilância serena. Ele observava a dança da chama da lanterna, hipnotizado por seu brilho constante. A chuva havia diminuído, transformando-se em uma garoa fina e persistente que criava um halo de luz ao redor da lanterna. O mundo lá fora estava envolto em um silêncio úmido, quebrado apenas pelo gotejar da água que escorria do telhado. Foi então que ele ouviu. A princípio, era um som tão baixo que ele pensou ser o vento mudando de direção, ou talvez o zumbido em seus próprios ouvidos cansados.
Mas o som persistiu. Não era o uivo do vento. Era um ronco. Um ronco baixo, profundo e contínuo, que parecia fazer o próprio ar vibrar. Seu coração deu um salto. Ele pressionou o ouvido contra o vidro frio, tentando isolar o som. Sim, estava ficando mais alto. Um ronco mecânico, poderoso. O som inconfundível de um motor grande trabalhando duro para subir a ladeira enlameada. Mãe! Vovô! Ele gritou, a voz saindo mais alta e mais cheia de esperança do que ele pretendia. Eu estou ouvindo. Eu acho que é ele. Helena e Votunico se levantaram abruptamente da mesa e correram para a janela, juntando-se a Lucas. Os três ficaram ali, em silêncio, apenas escutando. O ronco se tornou um rugido. Era o gigante. Não havia dúvida. O som do seu motor era como uma canção de ninar para Lucas, uma melodia que ele conhecia de cor. E então, através da névoa e da garoa, surgiram 2 luzes. 2 faróis redondos e potentes, cortando a escuridão como olhos de um animal noturno, subindo a estrada lentamente, mas com firmeza. As luzes balançavam um pouco, seguindo as irregularidades do caminho de terra, e por um instante iluminaram a copa molhada das árvores, fazendo as gotas de chuva brilharem como diamantes. As luzes chegaram ao topo da colina e viraram em direção à casa. Elas varreram a fachada, iluminando a varanda de madeira escura e a pequena lanterna pendurada no pilar. Por um segundo, a luz dos faróis e a luz da vela se encontraram, a tecnologia e a tradição, a força bruta e a esperança delicada. O caminhão parou. O som do freio a ar, um chiado longo e poderoso, quebrou o silêncio da noite. O motor, no entanto, não foi desligado imediatamente. Permaneceu ligado por um momento, seu ronco preenchendo o ar, como se o gigante estivesse recuperando o fôlego depois da longa subida. Lucas não esperou mais. Ele correu para a porta, as mãos tremendo enquanto tentava girar a maçaneta. Votunico o ajudou, e a porta se abriu para a noite fria e úmida. O cheiro de terra molhada e de ozônio invadiu a casa. E então, o motor do caminhão silenciou. O silêncio que se seguiu foi o mais completo e perfeito que Lucas já tinha ouvido. A porta do motorista se abriu com um rangido metálico. Uma figura alta e robusta desceu os degraus. Estava coberto de lama até os joelhos, o rosto cansado e marcado pela estrada, a barba por fazer salpicada de chuva. Mas seus olhos, fixos na porta aberta, brilhavam mais que qualquer luz de Natal. Pai! Lucas gritou, e a palavra saiu de seu peito como um pássaro engaiolado finalmente liberto. Ele desceu os degraus da varanda correndo e se jogou nos braços do pai. Ricardo o pegou no ar, o abraço envolvendo o menino completamente. O abraço não era macio. A jaqueta de Ricardo estava fria e úmida, e cheirava a chuva, a diesel e a estrada. Sua barba por fazer arranhou a bochecha de Lucas. Mas era o melhor abraço do mundo. Era um abraço de chegada, de promessa cumprida, de segurança. Lucas enterrou o rosto no peito do pai, sentindo a vibração de sua risada cansada e feliz. Helena desceu os degraus, as lágrimas agora escorrendo livremente, mas com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Ricardo, com Lucas ainda no colo, a abraçou também, e por um momento eles foram um só, ali na entrada de casa, sob a luz dourada que vinha da sala e o brilho suave da pequena lanterna da espera, que ainda balançava gentilmente na brisa. Votunico observava da soleira da porta, o rosto enrugado em um sorriso de pura satisfação. Quando entraram, o calor da casa os envolveu. Ricardo colocou Lucas no chão e olhou ao redor. Para a árvore, para a mesa posta, para os rostos de sua família. Eu sinto muito pelo atraso, ele disse, a voz grossa de emoção. A estrada estava terrível. Helena colocou o dedo nos lábios dele. Você está aqui. É o que importa. Você está em casa. Naquela noite, eles tiveram a ceia de Natal mais saborosa de todas. A comida, reaquecida, parecia ter um gosto especial. O gosto de alívio, de alegria, de união. Ricardo contou sobre a barreira, sobre a estrada de lama, sobre a tempestade. E então ele parou, olhou para a varanda através da janela e disse: Sabe, teve um momento em que eu estava exausto. Não enxergava nada na minha frente. Pensei que não conseguiria. E então eu vi uma luz. Uma pequena luz no alto da colina. Ela me guiou. Foi como um farol. Lucas olhou para o avô, e os dois compartilharam um segredo em um piscar de olhos. O menino sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, uma compreensão que era muito maior que ele. Seu pai não havia trazido presentes caros em caixas bonitas. A viagem difícil não permitirá.
Mas Lucas não se importava. Ele olhou para o pai, cansado mas feliz, sentado em seu lugar na cabeceira da mesa. Olhou para a mãe, cujo sorriso não se desfazia. Olhou para o avô, contando suas histórias com os olhos brilhando. Ele percebeu, com a clareza que só o coração de uma criança pode ter, que já tinha ganhado seu presente. Não era o caminhãozinho que segurava no bolso. O maior presente não era algo que se podia tocar ou desembrulhar. Era aquele momento. Era o som das risadas misturadas na sala aquecida. Era o cheiro de café fresco que sua mãe agora passava para o pai cansado. Era a sensação do calor do fogo, o brilho das luzes da árvore, o amor que enchia cada canto daquela pequena casa na colina. O maior presente tinha sido a espera, porque a espera lhe ensinara o verdadeiro valor da chegada. E o maior presente era, simplesmente, estarem todos juntos.